Olá, então, hoje eu vou fazer mais um videozinho sobre o tema que a gente tem falado aqui, que da primeira vez eu intitulei A Potência de Existir. Então vou dando seguimento àquelas noções iniciais para a gente aprofundar aqui quais são as consequências daquilo tudo que eu disse. Então eu dizia para vocês que há em nós uma potência de existir. Então, na apresentação anterior, na investigação anterior, nós fizemos uma categorização arbitrária, sempre um modo de classificar para a gente passar a compreensão. Então, eu fiz uma categorização sobre os objetos que sobrevêm à nossa vida e que procuramos pensar o seu estatuto de realidade. Isso é que constitui o trabalho filosófico. Então, assim é que lida a ontologia no tratamento teórico, tá? Que é essa lida com esses objetos da realidade. Então, evidenciamos o que ali? Evidenciamos que na ponderação metafísica clássica, a clássica, emergem diante do espírito, para essa visão clássica, emerge no nosso espírito dois tipos de objeto. Poderíamos classificar assim. O real concreto, eu disse, são os indivíduos, essa mesa, esse corpo, é, essa, esse animal, né, são os indivíduos que aparecem para nós, que nós chamamos de seres reais. Tá? E o ideal abstrato, que seria isso? Seria o modo como nossa mente trabalha esse campo de realidade, produzindo sobre ele conceitos ideais, conceitos que nós vamos chamar também de universais, porque eles dão conta de uma generalidade. Então, a metafísica assim se distribuiria sobre os objetos reais, concretos, indivíduos, e sobre o ideal abstrato. Pois muito bem, e que são os conceitos abstratos. Bom, na teoria do conhecimento, quando a gente fala em teoria do conhecimento, é a parte da filosofia, a disciplina que vai tratar dessa questão do conhecimento e quais são os objetos que nós conhecemos. Aparece, por causa desses dois tipos de objetos, um divisor de água na abordagem que o sujeito conhecedor tem sobre as regiões. A gente chama de região ôntica, a região dos entes. Então vão aparecer dois tipos de saberes. Ou saberes mais voltados para a elucidação dos esquemas de pensamento, quando eles lidam com os objetos individuais. Então vamos ter aí uma série de saberes cada vez mais empíricos, saberes empíricos, ou saberes mais voltados para a elaboração dos esquemas de pensamento com os objetos ideais. Então, saberes lógicos. Então, as ciências, elas transitam entre esses objetos. Eles vão se pontuar, vão fazer seus interesses funcionais, vão fazer suas investigações, as ciências vão fazer suas investigações, ou são mais empíricas e até um pouco práticas, poderíamos dizer, como a medicina. A medicina, ela incide sobre os indivíduos. E há ciências que são mais voltadas para objetos mentais, como a matemática, a tecnologia da informação, por exemplo, né? Uma ciência nova. Mas o importante é reter aqui que os conceitos, as leis científicas, isso é importante,
operam como instrumentos do pensamento sobre os objetos reais. Então, os objetos ideais, eles são instrumentos do pensamento sobre os objetos reais. Você me perguntaria, mas os, o pensamento pode operar sobre os objetos ideais? Pode também, pode também. Como é o caso eu falei agora da lógica, tá? Então, a filosofia analítica, ela diz que esse é um trabalho específico da lógica, né? Trabalhar do funcionamento, desse funcionamento lógico, analisando os discursos, que ali dentro do discurso é que passa alguma coisa, é, que se investe, que é um instrumento da gente entender o real, tá? Mas o objeto da lógica, ele é um objeto ideal, vamos dizer assim, tá? Então daí se articula, pode se articular um diagrama, tá? E eu vou dizer aqui, temos, vou tentar passar aqui para vocês a partir do discurso. O conhecimento opera conceitos abstratos sobre o real concreto. Então há um plano, vou chamar de plano, há um plano real concreto, tá? E o conhecimento opera conceitos abstratos sobre o plano real concreto, as coisas, ok? Os indivíduos. Outro conhecimento opera igualmente conceitos abstratos sobre o plano ideal abstrato. Então, a gente fez aqui a distinção de um real concreto, que é alguma coisa que a gente está tentando entender, que eu vou dizer que é do campo físico, e o plano ideal abstrato, que seria um um plano que não é físico, é mental. Porém, nós destacamos anteriormente que há um terceiro plano de elaboração e consistência sobre o real. Esse plano é apropriado pelo conhecimento filosófico. Então, a gente querendo saber o que é exatamente filosofia, a gente já percebe aqui o diferencial da filosofia para as outras ciências. É isso que alguns autores vão chamar de, vão se referir ao campo transcendental. Tá? Não fiquem espantados com a palavra transcendental agora não, que é facílimo, eu vou passar para vocês. Eu vou passar aos poucos, as noções vão se sedimentando, tá? Vou passando rigor. A filosofia elabora conceitos sobre o real abstrato. Emerge aqui uma nova compreensão de metafísica. O que nós estamos falando é de uma região, um tipo de objeto que é real, mas não é concreto. Não é um indivíduo, não é um indivíduo. Eu vou mostrar para vocês que é real, faz parte da realidade em que nós nos movemos, mas que não é nenhum objeto físico. Seria o objeto metafísico. Então é disso que a filosofia, é isso que a filosofia pretende compreender, pretende dar conta. E há uma confusão habitual quando os estudos da física, através da introdução à filosofia, ou a metodologia filosófica, disciplinas que tentam dar conta daquilo que é a filosofia. A confusão é tomar esse saber, a filosofia, em
em que vigora, né? A discursividade, exercício do pensamento, igual, como na ciência. A elaboração de uma subjetividade que entende, né, que aciona determinadas faculdades em nós para entender os objetos. Agora, a confusão que é tomar esse saber, filosofia, como se esse saber fosse apenas um conhecimento, e um conhecimento do segundo gênero, que eu já falei dos três gêneros do conhecimento. Então, incidindo não importa sobre o que. A filosofia, a gente pega a filosofia e não importa incidindo sobre o que. Só que a gente coloca ela como se estivesse operando sobre os seres físicos ou sobre os seres ideais. Ou a gente faz filosofias sobre objetos que são da física ou sobre objetos que são lógicos. Ou se recaem sobre o real concreto ou recaem sobre o ideal abstrato. A discursividade da filosofia parece encontrar seu plano de imanência nessa terceira região que eu estou destacando, que nós apelidamos aqui de real abstrato. A gente poderia falar também metafísico ou transcendental, se vocês preferirem, desde que tenhamos o extremo cuidado de focalizar esses elementos conceituais, que podem ser encontrados naquilo que chamamos de variação do existir. Nós existimos em variação. Então é nessa variação de existir que nós vamos encontrar esse real. Então a gente descobre uma série de temas que precisam ser bem pensados nessa variação intensiva, como a mudança, aquilo que eu passei para vocês como devir, o tempo, o acontecimento, a potência, singularidade, o próprio pensamento, a liberdade, a criatividade, a loucura, a morte. Todos esses temas, desde que esteja focada sobre o campo do real, que não é concreto, dos esquemas sensório-motor ou das generalidades formais, das generalidades humanas. Então vamos avançar e vamos ver como é que esse objeto, como esse campo de imanência da filosofia, pode nos trazer surpresas, pode trazer modos de pensar que vão modificar a nossa vida. Eu tenho falado isso. Então, a matéria, agora é importante, hein? A matéria, aqui esse pensamento empírico, transcendental, ao mesmo tempo, se volta, é o caos. Estamos envolvidos por ele, por todos os lados. Não tem como. Eu vou chamar esse caos de natureza enlouquecida. E é isso que a natureza é. Ela é um plano de um turbilhão de possibilidades. E isso nos apavora. Como você ser jogado em alto mar. E vem onda para cá, vem onda para cá. Qual a atitude? Qual a atitude que nós tomamos, né? Então a gente pode se compor com forças no nosso cotidiano, que são forças conservativas, que vão solicitar pensamentos que negam o caos, negam a natureza enlouquecida. Gera-se aí um conhecimento que se tornou hegemônico na história, na nossa sociedade, em que a gente vai criando um modo de se efetuar, sim, efetuar a si mesmo, segundo formas, instituições, organismos, normas,
e por aí vai. Chamamos isso de processo de territorialização, que nada mais é do que submeter os corpos num esquema de hábitos e costumes. Nós nos sentimos mais à vontade com isso tudo. Por que a gente se sente à vontade quando as coisas estão organizadas? Porque a gente se reconhece aí dentro desse território. Então a quebra com isso gera um desconforto. Então a filosofia que daí emerge é muito mais uma filosofia do apaziguamento, tá? Porque ela quer trazer o quê? Quer trazer um conforto, um consolo e ordenar o caos. Como se isso fosse possível. É como se a gente colocasse o guarda-chuva e achando que botando o guarda-chuva, a tempestade acabou. O guarda-chuva nos protege, nos protegerá, mas a tempestade permanece. Outra atitude possível seria, e aqui eu estou dizendo que é digna da filosofia, a gente começar a se compor com essas forças intensivas e que vão solicitar um pensamento afirmativo daquilo que o caos tem de melhor, suas potências diferenciais. Falando assim, a coisa fica muito. Parece muito enigmática, mas é facílimo de entender, porque é disso que é desse vigor que a vida é feita. É desse vigor que a vida é feita. A vida é feita de forças que passam, que não são forças conservativas, são forças de criação, são forças de invenção. Então aquele real abstrato é a matéria do real, em que o pensamento começa a lidar com forças metafísicas, potências. Vejam bem, não são forças físicas dos corpos. Aí é que está, que a gente confunde. Não são forças que os corpos efetuam entre si, mas uma força anterior que efetuam as forças nos corpos. Então, é como se fosse uma pré-força da força. Nada de místico, nada de mágico, nada de fantasioso. Estamos falando de coisas reais. Do tempo, da criatividade, da variação de ser. Coisas totalmente reais, mas incorporais. Só que não são ideias. Não são, não. Vou dar um exemplo. No metabolismo de uma criança, no seu corpinho, passam fluxos, elementos bioquímicos, vitaminas, hormônios, tecidos dos mais variados possíveis. Naquele corpo passa essas forças físicas, forças fisiológicas que estão passando por ali. Nada disso é a força potencial da vida. Nem nada dá conta do que está se passando com o crescimento, com o envelhecimento, a maturidade, senão o tempo. O tempo, então, é uma potência que opera na materialidade do corpo, dobra o corpo. É uma potência que não é física, é incorpórea. Não se trata nada que esteja na física. O tempo da ciência física é uma representação espacial do movimento. Pouco tem a ver com o que a filosofia pretende conhecer. Então, eu vou avançar aqui no nosso pensamento, pensando isso. Como é que se dá o trabalho da filosofia sobre esse real, sobre esse plano real, mas que não é os corpos,
e nem é ideal como os conceitos abstratos.